bem especial para vocês. Aliás, tudo que a gente trata aqui é especial. Não adianta você exercitar só o corpo e esquecer de ter a mente ativa. Sabe por quê? Porque é muito importante essa junção da atividade intelectual e a atividade física. Por isso, essa questão de você ler livros, jogar jogos, se interagir é muito importante. Realizar acompanhamento psicológico também é indispensável para você se conhecer e compreender cada etapa da sua vida, gente. Por isso que é importante as terapias, a conversa com o psicólogo. Por isso, hoje eu vou conversar com o psicólogo Dr. Fabrício Oliveira, que já é convidado bem aqui da casa, já é sócio da nossa casa, vai contar como é que a gente pode aproveitar não só a questão da terceira idade, mas como chegar na terceira idade de maneira saudável, principalmente com a questão do nosso intelecto, a nossa questão mental, que é muito importante e fundamental para a nossa saúde, né? Isso, doutor Fabrício, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado, um abraço a todo mundo aí, os telespectadores da TV, que adoram o seu programa, né? Então, para chegar nessa idade, primeiro é aceitar, né, a idade, aceitar o envelhecimento, sem essa, sem esse peso, né, na cabeça, com a saúde mental leve. Aí eu tô nos 60, eu tô feliz, eu tô nos 70. A partir do momento que você aceita, né, essa idade, aí você tem um envelhecimento saudável. Exatamente, porque muita gente, doutor Fabrício, tem um preconceito. Esconde a idade. E eu digo, vou mais além, principalmente agora nos dias de hoje, que está acessível aí todo tipo de procedimento estético, que é bacana, é muito bom. Só que tem gente que faz muito isso para esconder a própria idade e esconder que está envelhecendo. Eu vejo vários vídeos na internet de artistas famosos, inclusive, que estão assumindo a terceira idade, assumindo suas rugas, suas linhas de expressão, a favor de quê? De que todo mundo vai chegar nesse processo. E isso mexe muito com o nosso psicológico. Como é que a gente pode cuidar dessa nossa questão para realmente sair, não ferir muito e não virar uma própria doença mesmo, por não aceitar que está envelhecendo? Exato, Sabrina. Isso se chama velhofobia. A velhofobia é o medo de envelhecer, né, que as pessoas têm. A gente está no século 21, a gente está com um idoso aí de 110 anos votando. A gente está com um idoso aí sendo Mister Longevidade. A gente tem que ter o lado positivo. Acabou aquela história de idoso é inutilidade, é doença, não presta. A gente está com essa longevidade aí protagonista de muita coisa. Então é isso que a gente tem que entender. O Mister Longevidade. Olha aí como é bacana, que foi cadê? Feito tá lá. na tela. Isso, olha só como é bacana. 92 anos, né? A Miss, né? Aqui ganhou, 92 anos. E o Mister 67 anos de idade. Que bacana. Então, assim, olha só que maravilha. Então, isso, né? Traz autoestima, o empoderamento da pessoa idosa. E tira o preconceito, né, das pessoas. Então eu vou querer ser um idoso, que eu quero desfilar, eu quero ganhar, né? Eu quero mostrar para os meus netos, para os meus filhos, né, o quanto... E é capaz, né? Exatamente. Então isso é uma prova do que o idoso tem a sua vez, tem a sua voz, né? Não vamos deixar que a velhofobia atrapalhe a sua vida, né? Exatamente. Olha, doutor Fabrício, muito importante falar sobre isso, a capacidade que os nossos idosos têm de participar de tudo, porque muito idoso se isola. Por quê? Porque as pessoas colocam ele naquele lugar de isolamento. Muitas vezes vem da própria casa, da própria residência. Não, mamãe, você não vai. Não, papai, você não sai. Você não pode fazer isso. O dizer não pode é colocar uma limitação nesse idoso. Isso prejudica em quê, doutor Fabrício? Prejudica principalmente na saúde mental. Porque o idoso, ele é muito vulnerável. A saúde mental dele é muito vulnerável em qualquer coisa. Então, tudo que você falar atinge a saúde mental do idoso, né? Quando eu criei esse projeto em 2019, foi para isso, para que a família, né, traga o idoso para um evento, põe ele para desfilar, fique lá torcendo, batendo palma, né? Isso também traz longevidade. Tem idoso aí doente, mas com a família, o acolhimento, ele vive mais. Né? Tá aí os artigos científicos, médicos, né? Tudo assinando embaixo.
quanto mais o idoso tem acolhimento, mais ele tem uma longevidade plena e feliz. Exatamente. E a gente foi conhecer, doutor Fabrício, nas nossas ruas aqui de João Pessoa, como é a qualidade de vida dos nossos idosos, como é que eles estão aí na terceira idade, o que é que eles estão fazendo. A nossa repórter Gabi Lima foi até Alagoas saber como é que anda essa rotina deles. E olha, cada depoimento, vamos conferir aí na nossa matéria. Dona Maria da Conceição, como que é a rotina da senhora no dia a dia? Levanto de 5, tem dia que eu vou fazer exercício na praça, só quando não tem que eu não vou, né, que tem uns dias. Mas deixo o café pronto, tudo pronto, vou fazer o exercício, já deixo casa varrida, casa passada pano, tudo pronto, que eu posso até só chegar de noite. Logicamente e evidentemente, moralmente falando, diga-se de passagem, minha rotina, eu já sou uma pessoa já aposentado, trabalho na Assembleia aí há 27 anos, pela empresa privada, mas trabalho aí. E eu me acordo sempre cedo, porque já é aquele costume do dia a dia cotidiano, entendeu, minha princesa? Então é que eu falei pra você, não tem coisa melhor do que a pessoa se acordar cedo, né? Você sabe muito bem que a aposentadoria hoje em dia não dá pra gente manter aquele patamar, não é? Então isso é um cumprimento do dia a dia cotidiano, viu? Eu moro só, eu cuido de minha casa, eu faço as minhas coisas, eu vou pra rua passear todos os dias pra ficar em casa, faço caminhada de manhã e às vezes almoço na rua, às vezes faço almoço em casa e vou levando a vida assim. Eu participo de um grupo de idosos e o que eu tenho de fazer em casa, eu faço. Minhas coisas de casa, eu faço tudo em casa. Aí eu faço. É aquela dona de casa exímia que cuida de tudo, né? Que cuida de tudo, Sou aposentada, mas eu faço uma atividadezinha, que eu gosto muito de artesanato, entendeu? Eu faço artesanato, eu crio, entendeu? E assim, eu sou muito satisfeita com a área do artesanato. Olha aí, que bom, você tá vendo aí os idosos ativos, fazendo alguma coisa por si próprio, gostando de fazer aquela atividade, se sentindo útil. E aí é onde eu pergunto, na área da psicologia, quando se fala nessa questão do trabalhar mental do idoso, que tipo de atividades são necessárias e podem contribuir para que ele realmente seja um idoso com a mente sã? Eu trabalho muito, né, Sabrina, já faz 9 anos que eu trabalho só com idoso e eu tenho um método de construção e desconstrução. O que é isso? Eu estou acostumado a deixar a chave naquele lugar, muda, aí você desconstrói. Quando a mente já tiver, é igual dirigir, né? A gente tá pensando em outra coisa, mas o pé, né, sabe direitinho. Sim. Então é isso. Quando o idoso começar já tá acostumado, aí muda para outro lugar, aí desconstrói. Então construo, desconstruo, para não ter aquela coisa a vida inteira, que aí a mente fica, sabe, com preguiça. Aí, exato, fica com preguiça. Então é construção, desconstrução. Aí eu vou na casa do meu filho toda semana, mude. Vá outro dia, porque aí a mente começa a trabalhar. Quanto mais eu trabalho a mente, mais eu desconstruo e construo, né, uma atividade mental para que não, né, para que retarde, né, a demência e possivelmente o Alzheimer. Exatamente. Olha, eu tenho uma preocupação com isso muito grande, porque eu estou lidando com muitos idosos, né? A gente lida o tempo todo, a gente participa, tem na sua vizinhança, enfim. Tem sogra, tem mãe, tem todo esse público que é muito importante pra gente. E a gente, por amar muito, tem que ter esse cuidado para ser um idoso saudável que realmente tenha agilidade em todo o seu processo para não ficar tão dependente. Porque o que a gente busca é a independência e a autonomia total dos idosos, que isso realmente é felicidade para eles e felicidade para os nossos, para a família como um todo. Essa questão da demência, essa questão do mal de Alzheimer, como é que a gente pode tentar evitar? Que atividades a gente pode fazer que realmente, com frequência, possa contribuir com isso? E eu me preocupo muito sobre os sinais. Existem sinais antecipados que a gente pode, olha, isso aí pode ser um sinal de demência, doutor Fabrício? Os cuidados que a gente tem que ter, Sabrina, é informação, é ler. A leitura, ela ajuda muito o idoso, então tem idoso que, né, tem um costume de ler, jogos cognitivos de memória, aqueles passatempos, né, de jornais, isso é muito importante. A gente tem que ter cuidado quando extrapola um pouco o esquecimento, porque todo mundo se esquece, né, de alguma coisa, eu esqueço, você esquece. Quando extrapola aí é complicado.
na questão do fogo, né? Quando extrapola numa questão que corre o risco da saúde da pessoa, da segurança. Aí isso já pode desencadear. Eu digo sempre uma coisa para os meus idosos, que eu estudo muito, eu procuro artigos, eu sou muito ativo nessa coisa. Se você perguntar, Fabrício, o que está acontecendo no mundo hoje sobre envelhecimento, eu te falo. Entendeu? Então, em Mississippi, né, lá fora, eles fizeram um estudo do nosso açaí. Então, eles descobriram que o açaí, aquela cor roxa, aqueles pigmentos roxos, eles têm enzimas antioxidantes que retardam o Alzheimer e a demência. Olha aí, que bacana, tá então, vendo, gente? O açaí, né, não tem, claro, tem idosos que têm diabetes, né? Não pode comer, mas coma só com fruta. Mas todo idoso que eu atendo, eu exijo que ele coma um açaí, nem que seja uma vez por semana. Para melhorar aí essa questão Exatamente. Eles têm enzimas, né? Que são antioxidantes que retardam o Alzheimer e a demência. E aí vem uma outra questão que é muito do idoso também, a questão da qualidade do sono. Isso. Né? A gente sabe que tem muitos idosos que chegam, uma pessoa chega numa determinada idade e não consegue dormir bem e vai para aqueles remédios para dormir, para estimular o sono. Enfim, até que ponto a gente pode mudar a rotina ali do idoso para que ele possa dormir sem o auxílio dos remédios? O certo, Sabrina, é não ter muito remédio, né? Porque a gente sabe que o organismo vai viciando. Então, é só ele não ter muito estresse, só você trabalhar com o idoso feliz dentro de casa, não estressá-lo. Aí ele tem um sono bem, tranquilo. Bom. Exatamente, muito bacana, do Fabrício. Então, claro, que a gente, quando está falando dessa questão de qualidade de vida dos idosos, pela sua experiência que você tem, os atendimentos, bem como os projetos sociais que você desenvolve para estimular ainda mais essa questão da eficiência da terceira idade, eu queria que você falasse um pouquinho em termos de mensagem para a população de forma geral, não a idosa, mas a população de forma geral que vai envelhecer e que tem idoso dentro de casa, o que fazer para melhorar digamos, o dia a dia desse idoso, o dia a dia dessas pessoas, como é que a gente pode fazer? A mensagem que eu passo, Sabrina, para o público em geral que não é idoso, aceite envelhecer. Hoje você acordou um dia mais velho. Olhe no espelho e pense nisso. Hoje eu estou um dia mais velho. Entendeu? Então aceite esse envelhecimento como uma forma natural, um processo seu, né? De viver, de ver seus netos, seus bisnetos. Então aceite isso. E para as pessoas que têm idoso, tenha mais paciência. E você, quando ficar idoso, não vai estar assim também? Tenha paciência com esse idoso, né? Tenha paciência com ele, que a saúde mental dele é o que importa na vida né, de todo mundo. Exatamente, para trabalhar a família como um todo e viver num ambiente saudável, porque é isso que a gente sempre diz. E a busca pelo psicólogo, né? Porque esse tratamento é muito importante, porque essa conversa, esse diálogo, a gente tem dúvida, a gente fica com medo, eu não sei como tratar com a minha avó, eu não sei como vou tratar com minha mãe. Então a ajuda do psicólogo, ela vem especificamente para isso. Como é o trabalho do psicólogo nessa vida da terceira idade? Primeiro, Sabrina, o psicólogo, eu digo muito que eu sou o psicólogo fora da caixinha. Em que sentido fora da caixinha? Eu não dou 1 hora de terapia a um idoso, porque o idoso repete, esquece. Então, quando eu vou atender ele, eu tenho que ter um horário disponível para ele de umas 2 horas e meia. Segundo, eu não tenho consultório, eu vou na casa do idoso, porque é mais confortável. Se o idoso sair da casa dele e tiver algum problema até chegar lá, ele já vai ter outra queixa. Verdade. Entendeu? Então, eu sou um psicólogo que eu vou na casa do idoso, eu cuido dele, eu aceito quando ele quer falar, quando ele não quer. Quando ele não quer falar, vamos jogar jogo de memória, que eu sempre levo. Vamos trabalhar a memória, a estimulação, né, cognitiva e motora. Quando ele não quer conversar, vamos passear um pouco. Se você me vê com um idoso no shopping, na praia, é algum paciente. Porque tem idoso que gosta disso, desse acolhimento fora do padrão da psicologia, no consultório, aquela coisa toda. Exatamente. Olha, é muito bacana a gente falar sobre isso. E principalmente ele frisou aí muito essa questão de paciência. Vamos ter paciência. Exato. Porque, olha, eu sei, todos nós vamos envelhecer, se Deus quiser. Eu tinha dito até anterior, quem não quiser envelhecer, que morra jovem. Então, todo mundo vai querer envelhecer. Mas o público idoso é realmente um públicozinho mais
chatinho, né? Para não dizer outra palavra, gente, mas eles são mesmo. O público idoso tem isso. E por que é que tem isso? Porque as pessoas que estão ao redor não são pacientes. Você já experimentou a paciência com o idoso? Como ele fica muito mais bondoso, muito mais agradável? E o engraçado, Sabrina, que as pessoas rotulam a gente depois dos 60. É verdade. Aquele idoso é chato, ele foi a vida inteira, desde criança. É que você não percebeu. Então, quando você colocou lá 6.0 na sua vida, olha o idoso chato, olha o idoso isso, olha o idoso aquilo, mas ele foi a vida inteira, entendeu? Então, vamos entender isso e ter mais paciência e empatia. Exatamente, muito bom você frisar sobre isso, e é sobre isso que a gente está falando mesmo. Porque como uma pessoa se comporta com você, é muito mais como você está fazendo ela se comportar. Então, se você está ali junto do idoso e acha que ele está chato, talvez você esteja fazendo esse reflexo acontecer. Exato. Seja legal, seja bacana, estimule ali aquele ambiente para uma amizade, para uma relação mais afetiva, que você vai ver o retorno acontecer. Te convido para ficar aqui comigo, doutor Fabrício.